que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Que bom podermos estudar a palavra do Senhor. Quero já começar aí, ó, dando as boas-vindas para Karina, que já participou conosco, né, Karina, algumas vezes. Quero dar as boas-vindas aí para Luciana. Lu, você já participou ou não? Não, é a primeira vez. É a primeira vez? Ah, então seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Que o Senhor possa, assim, te usar, que você possa sentir, assim, como nós nos sentimos, né, muito agraciadas por Deus, por podermos estudar, aprender um pouquinho mais e poder conversar aqui, né. Nádima também, seja muito bem-vinda, obrigada por você sempre estar conosco, poder estudar, né, falar um pouquinho com a gente, nós só temos a agradecer. E já nesse pensamento aí de agradecimento a Deus, eu queria pedir para Karina fazer a oração inicial antes da gente falar, dar um spoiler do que a gente vai falar aqui um pouquinho. Pode orar para a gente, Karina? Claro, vamos lá. Querido Deus, muito obrigada, porque agora nós vamos, bater um papo especial sobre como te adorar, sobre como poder aí influenciar pessoas para o cristianismo, para a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada um que vai ouvir essa live, cada um que o Espírito de Deus vai tocar. Pedimos por nós também, pelas nossas famílias, por Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, o tema de hoje, né, dessa semana é um tema, eu achei assim um tema um pouco desafiador para os nossos tempos, que é vivendo com sabedoria. E eu gostaria de ler com vocês o verso dessa semana, que ele está no capítulo 5, dos versos 15 até o 17. Olha, vamos lá. Olha o que o senhor Paulo nos diz. Portanto, tenham vocês cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como todos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Só esse verso, se nós formos assim estudar ele de uma forma bem minuciosa, frase por frase, a gente já vai aprender muito aqui, né? E, nossa, eu achei muito interessante essa lição, e ela combina muito com o que nós com o momento, né, que nós estamos vivendo. Aqui na lição, a gente não costuma falar sobre a na nosso guia de estudos, né, que a gente chama de lição, a gente não costuma muito falar das histórias, das parábolas para contextualizar, mas essa eu achei muito interessante. Eh, Fala sobre uma jarra de cristal que foi colocada para leilão, né, no Reino Unido, e aí os leiloeiros eles descreveram ela como uma jarra de clarete francesa do século XIX. E aí foi estimado um valor ali, no valor mais ou menos de $200, aquela jarra. E aí teve 2 licitantes, que foram bem espertos ali, assim, perspicazes, né, que eles reconheceram a jarra, e eles viram que era uma jarra de rara, eh, uma rara ânfora islâmica. E aí o verdadeiro valor dela, em torno de 5 milhões de euros, só. E agora vou fazer uma pergunta, assim, de início que eu achei muito interessante. O que permitiu que esse licitante, ele conseguisse um negócio tão vantajoso? Porque ele sabia algo que o leiloeiro não sabia, o verdadeiro valor da jarra. Eles sabiam, quando eles reconheceram, o leiloeiro não. E ali, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vocês vão entender logo, logo. Porque Paulo ele vai falar de uma forma, muito interessante,
sobre a questão de valorizar a vida, de como nós a enxergamos. Nós enxergamos a vida com um valor diferente do que as pessoas que não conhecem o amor de Deus enxergam. E aí eu vou pedir para Nádima falar um pouquinho sobre isso, de como que a gente deve viver, né. E porque tem esse contraste de como nós cristãos, de acordo com a cosmovisão bíblica, vivemos, e de acordo com a cosmovisão pagã. Tem muita diferença. E aí nós vamos ouvir aqui pela Nádima um pouquinho sobre essa questão, para nós não sermos insensatos e vivermos como sábios, de acordo com esses conselhos aí que o apóstolo Paulo nos dá. Fala para a gente, Nádima. Ok, gostosa a comparação desse jarro, né, com a gente. Eu fiquei pensando assim, eu sou o jarro poderoso, valioso, mas se nem eu sei que eu tenho esse valor, complica tudo, né? Mas o que é mais importante, a gente fazendo essa analogia de nós sermos esse vaso, o vaso não sabia quem ele era, o leiloeiro não sabia, mas tinha alguém que sabia. Então, nós temos alguém que sabe quem nós somos e quanto a gente vale. Só que o nosso valor, de fato, é assim, ó, é aquele zero. Só que quando a gente se reveste da sabedoria de Deus, do sangue de Jesus, aí sim é colocado sobre os nossos ombros valor, tá? Então, nós temos ali uma cidade, Éfeso, que é o livro que a gente está estudando, e ali existia cultura grego dentro daquelas pessoas. Eles acreditavam muitas coisas como os gregos, tá? E a gente também tem que cuidar, porque muita coisa da cultura nós vamos assimilando, e daí a gente acha normal, tá tudo bem, isso não tem problema, isso pode fazer. Então, Paulo, ele dá um alerta assim, ei, acorda aí, porque tem algumas coisas que saem da normalidade, não é legal. Então, ele começa falando que, em primeiro lugar, nós temos que ter uma vida em amor. Então, o tema geral dessa semana é Vivendo em Sabedoria, mas Paulo, ele afina assim, ele fala, viva em amor. Que amor é esse? Primeiro, eu tenho que olhar para o meu autor, que ele me valoriza, eu sou o tal vaso, é ele que me dá o valor. Então, eu preciso entender esse amor de Jesus. E cada coisa que eu for escolher fazer, porque não vai, vamos pensar assim, eu fiz sem querer. Não, a gente pensa, nós somos seres pensantes. Então, nós vamos escolher fazer, mas de olho, com sentido em quem está me valorizando. E isso faz total diferença. Por quê? Nós vamos saber que Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso substituto, porque a Bíblia mesmo fala, o salário do pecado é a morte. Então, eu iria morrer, a morte eterna. Mas, quando Jesus veio, ele morreu no meu lugar. Então, é esse o meu, vamos pensar assim num óculos, né, numa lupa especial. Eu tenho que olhar, vamos lá, o vaso, que valor que eles estão me dando? Jesus está me dando, Deus está me dando. Ele substituiu a morte que era para mim em vida para mim. Por isso que eu tenho que ter palavras de ação de graças. Por isso que toda a minha vida tem que ser um sentimento. E Paulo, ele usa uma expressão, eu gosto muito. Eu quero um dia falar com Paulo, ele falava assim, eu às vezes tenho vontade de esmurrar meu corpo, porque o bem que eu quero fazer, sabe, aquela coisa maravilhosa, não faço. Quando eu vejo, pá, deslizei, caí de novo. Mas quando eu mantenho o meu olhar em Jesus, as quedas vão diminuindo, porque eu sei para quem que eu tenho que olhar. Então, eu não sou o Deus deste século. Não é tudo para mim do meu jeito, não. É do jeito de Deus, porque é Ele que me valoriza. Então, com esse pensamento, a gente abre esse estudo para dizer assim: quem é Deus para você?
Como que você trata este que te valoriza, sabe? Isso faz toda a diferença. Aí Paulo, ele dá uma olhadinha, não é só jovem que tem problemas, principalmente na área sexual, mas é mais fácil para eles se envolverem com isso. E ele falou assim: ó, cuidado, existe uma ética cristã. Ética é mais ou menos conduta, é o procedimento para que eu possa estar agradando aquele que me valoriza. Sempre o pensamento é esse. Então, ele tem uma linguagem muito legal. Ele fala assim, ó, grosseira, cuida com os seus pensamentos, sabe? E ele vai censurando. Ele fala, cuida com os entretenimentos indecentes. E o que seria isso, né? Ele fala também de atos imorais. Uhum. Hum, Pegou pesado, vamos dizer. Ô, Por que que Nájima, isso é importante para nós? isso Porque, olha, daí, Débora, nós temos que trabalhar pensando, Deus me olha, me valoriza, mas Ele quer o melhor para mim. Então, quando Paulo fala assim, ó, não a algumas coisas, não é tirar o docinho da boca da criança, não. Pode até ser, né? Porque o docinho não faz bem mesmo, mas ele está querendo dizer, eu quero uma vida melhor, uma vida plena para você. Pode falar, Débora. isso daí então quer dizer que a gente vive, essa é a forma de viver como filhos da luz, Sim, que a nosso guia de olha que estudo interessante. traz. É, É porque dessa assim, ó, se eu forma. estou é como se eu estou recebendo a luz de Jesus e eu vou refletir essa luz onde eu estiver. Então, a minha vida tem que anunciar. Agora, se eu estou falando palavras ruins, se eu sou grosseiro com as pessoas, se eu estou praticando tudo que é imundícia por aí, aí eu estou mostrando quem é essa luz que me molda? Não, tem outra luz aí me moldando, né? E isso é muito importante a gente pensar. Então ele fala assim: sejam cuidadosos no comportamento de vocês, porque vocês são filhos da luz e não das trevas. E ele falou para os Efésios: ei, acorda! Vocês não são trevas, vocês são luzes. Então, a minha parte eu gostei demais, tá? É, bem Porque legal. eu achei impressionante que a gente precisa cuidar, não ter palavras vazias, cuidar do tempo, cuidar da vida, sabe, ser mais feliz. E ele fala ainda mais, cuidado, não se ire, principalmente contra Deus, não tenha raiva. Porque as pessoas às vezes não dão conta de algumas coisas e põem a culpa em Deus. Não, não é Deus, não. E ele trabalha muito essa questão. Cuidado com a avareza, cuidado com essa questão da imoralidade sexual e da impureza. Então, Deus nos fez para sermos puros. E nós precisamos cuidar para vivermos nessa pureza que ele nos fez. Eu achei isso tão simples, mas tão difícil, porque, gente, a podridão está por aí. É, Basta olhar, clicar e ela aparece. Mas a verdade. gente precisa se controlar para viver a ética cristã. E aí Deus nos dá, né, essa força. É onde entra a graça, a misericórdia de Deus, contrastando ali a história da jarra. Eu achei muito interessante que o guia de estudo traz, Nadima, ainda dentro desse assunto, que diz assim, ó: os pagãos, eles valorizam uma história picante, uma festa embriagada, o sexo devasso. E aí ele vai colocando, né, em Efésios 5, no verso 4, 18, 5 também. Aí fala assim: eles acham que isso é o grande tesouro da vida, isso é aproveitar a vida. Só que nós estamos ali sendo comparados com esses, licitantes, né, que eles sabiam o valor do vaso. Ou seja, nós sabemos o que que realmente é importante, o que que realmente é valoroso. E aí a gente sabe que a eternidade ao lado de Cristo, o sangue de Cristo é valoroso e que nada disso que foi falado, sabe, embriaguez, o sexo devasso, tudo isso que a gente vê, isso daí não é passageiro.
isso não é interessante, a gente vai ver que isso não tem valor nenhum. Então, quando a gente está com foco em Cristo, se torna até mais fácil, né? Por mais que seja difícil, mas assim, se torna uma coisa mais tranquila da gente fazer. E ainda, agora eu vou jogar a bola aí um pouquinho para Lu, para você me falar um pouquinho, Lu, sobre essa questão, né? Que nós temos uma missão, que aí é o quê? Refletir, né, a luz de Jesus. E aí a gente tem que aproveitar o nosso tempo. E aí entra nessa questão aí que a gente já conversou um pouquinho. Aproveitar o nosso tempo, como? Aproveitando festas, aproveitando aí às vezes comendo muitas coisas, não, eu vou comer porque eu não sei meu dia de amanhã e vou. Como que é isso daí? Refletir a luz de Cristo e viver de forma sensata e aproveitar o tempo. Então, como cristãos, a gente escuta muito assim: se você está indo para a igreja e participando das atividades que Deus é o foco, tá tudo certo. Mas na maioria das vezes não, porque a gente vê muitos eventos cristãos intitulados como cristãos que não é. E isso também te afasta de Deus. Porque quando Paulo coloca também, tudo que ele coloca em Efésios 5, ele mostra que a pureza que temos que ter na nossa vida vai muito além de apenas estar em locais que falam de Deus. Vai muito além apenas de falar, eu vivo Deus. Eu sempre tenho, quando a gente fala refletir a Deus, é a mesma coisa a gente olhar no espelho, a gente se olha, a gente gosta do que vê. Você olha assim, nós mulheres, né, que a gente vai arrumar, fazer uma sobrancelha, passar um rímel, fazer uma maquiagem para ficar melhor. Mas quando a gente fala refletir a Deus, o que é? É você ter uma vida realmente se preocupando em fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem, mesmo dentro da igreja. Uma questão, vamos lá. A gente tem os princípios alimentares que não pode comer determinadas coisas. Mas eu estou dentro de uma festa cristã e tem um alimento lá que, dentro da Bíblia, diz que não é adequado. Eu tenho que fazer o que Deus está me pedindo ou o que os meus amigos estão fazendo, mesmo eu estando dentro de uma festa cristã? Então, entra para você viver, refletindo a Deus, você tem que ter uma comunhão realmente forte. Não é só acordar e fazer uma oração rápida, ler cinco versos da Bíblia e passar o dia sem conhecer a Deus, sem buscar refletir a Deus. Às vezes a gente tem pessoas que falam assim, olham para você e falam, você é cristã? Você é evangélica? A maioria fala isso. Se te pergunto se você é evangélica, você se sente como? Você se sente feliz porque você já imagina que eu estou refletindo a Deus. Uhum, Então, já percebem que tem algo ali, né? quando você escuta essa pergunta, você percebe assim, então eu estou no caminho certo. Mas aí você tem que estar no caminho certo, mas com humildade também. Você pode isso chegar a um ponto de você inflar o seu ego e você vai acabar não refletindo a Deus, mesmo vivendo para Deus, vamos dizer assim, né? Essa questão do espelho, né? Que o espelho ele reflete, ele mostra. Eu gosto sempre de dizer que ele não se esforça para isso, é a função dele, é fácil, né? Então é só você estar na frente dele, ele vai refletir. Então, quando a gente tem esse relacionamento com Deus também, vai ser algo natural, vai ser simples fazer isso, porque vai ser natural. Então a gente vai se acostumando. Paulo ali, que nem a Nájima disse no início ali, que ele fala, esmurro o meu corpo, porque o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, isso daí eu tô fazendo, e aí... Só que aí chega um outro patamar da vida de Paulo, que ele já vai falar o quê? Já não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. Então vocês podem fazer o que eu faço, porque eu, eu vivo de acordo com o que Cristo me pede. Isso daí não é arrogância da parte dele. Pelo contrário, é segurança de quem ele sabe, de quem ele está seguindo. É segurança da comunhão que ele tem com Cristo. Então,
Eu acho que a gente precisa ter esse ponto aí, de saber, de refletir de uma forma natural, a ponto de falar, não, pode fazer o que eu faço, porque alguém aqui tem coragem de falar isso? Faça aí o que eu faço, porque faz certinho. Vou nem pedir para responder. Karina, e você? Fala para mim, como que é essa questão dessa sabedoria para viver dessa forma? Viver de forma que envolva a minha salvação, que mostre que eu estou salvo em Cristo. Então, a gente, nesse estudo, Paulo conversa conosco, inclusive, Nádima, não sei se você vai estar antes da fila do que eu para conversar com Paulo, viu? Porque eu também estou nessa fila, já Ó, a marcado a tua sorte, audiência. a tua sorte é que lá eu vou crescer antes de chegar a falar com ele, porque senão eu já ia falar, eu vou ser quase a última da fila, tá? Porque eu sou pequenininha. Ai, Nádima, a hora que você falou, eu falei, depois eu tenho que comentar isso, que tem uma fila bacana, e eu tô nela, viu, Nádima? Com certeza, é uma das pessoas que eu quero bater papo bastante. Aí, gente, nós falamos aqui de condutas de sabedoria, falamos de conselhos sábios de Paulo, e é muito legal o que a Débora trouxe, porque a gente tinha uma cultura pagã, uma cultura cristã, que precisava unir, e Paulo faz isso, ele traz os bons conselhos à luz da Bíblia, à luz do Espírito Santo, né, à luz daquilo que vai nos fazer bem e vai adorar a Deus da maneira como ele tem que ser adorado. Então, vocês falaram aí coisas muito legais. As nossas palavras proferidas, elas devem ter sabedoria. Então, Paulo não pede para evitar, Paulo pede para não falar, né? Palavras de baixo calão, palavras de depreciação, palavras com impurezas sexuais, inapropriadas. Daí isso ele entra um pouquinho também nesse capítulo de Efésios, um pouquinho também da nossa decência, um pouquinho dos nossos comportamentos sociais. E aí a Lu fecha isso brilhantemente, dizendo que a gente tem que refletir uma imagem. E que imagem que a gente quer refletir? Qual é a imagem recomendada? A imagem de Cristo. E aqui tem uma recomendação que eu acho muito legal. Como que a gente deve adorar? Né? E eu já vi várias pessoas falando que eu acho muito bacana que onde elas estão louvando. Se está dentro do carro, está louvando. Se está num grande problema, está louvando. Ao invés de estar cantando aí essas músicas, hoje em dia a gente luta muito, né, gente? Na van escolar, no ponto do ônibus, na fila do mercado. O tempo todo que a gente tem músicas que não refletem essa imagem que a gente quer refletir. E aí, para fechar o nosso estudo, o que a gente deve fazer para ter essa adoração cheia do Espírito Santo? Paulo diz que a gente tem que ter na boca salmos de louvor a Deus, né, de louvor a Cristo. E hoje está difícil a gente estar nos lugares aí não sendo influenciado pelas músicas que, muito pelo contrário, elas nos rebaixam uma situação deplorável, né? Enquanto seres humanos, enquanto cuidado do corpo, enquanto fidelidade e tantas outras questões. Então, como é que a gente adora cheio do Espírito, gente? A gente deve, olha que recomendação legal, a gente deve começar agradecendo a Deus, exercitar a gratidão. Obrigada, meu Deus, acordei, vi meus filhos, né? Tanta coisa, cada detalhezinho que a gente tem para agradecer. A gente pode adorar cheio do Espírito cantando louvores maravilhosos, tanto individual, mas a grande recomendação é para a gente cantar no congregacional, onde eu e você, naquela mensagem musical, a gente vai se relacionar adorando a Deus. E ele fala que a gente tem que adorar com o corpo, a gente tem que adorar com as nossas atitudes, e que o Espírito de Deus, ele vai nos alimentar a prestar essa adoração digna do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Dé, Lu e Nádima, o nosso estudo dessa semana é muito legal, porque ele nos eleva a pensar como que a gente deve se comportar socialmente, individualmente, enquanto corpo de Cristo,
enquanto verdadeiros adoradores. E que Deus possa nos abençoar, que a gente sempre ore para que o Espírito de Deus nos dê a sabedoria, aquela velha e boa sabedoria. E sabe o que eu achei, que eu acho que assim, que a gente tinha que gravar dessa lição inteira? Que a nossa vida cristã, ela é um estilo de vida. Não é forçado, é gostoso, se torna natural. E, e é isso que a gente tem que colocar na nossa mente, que essa sabedoria para poder ter esse estilo de vida que agrada a Deus, só vem dele. E se eu estiver disposta a ter esse estilo de vida, como a Luciana disse, eu vou refletir a luz de Cristo de uma forma natural e vou cumprir a minha missão aqui, né? De levar, e aí vai levando em outros pontos também, mas de uma forma bem resumida, é isso. Como a Nadima falou, acho que foi a Nadima que falou, é simples, mas é difícil. Só que em Cristo, nada é impossível. Verdade. Como o próprio Paulo disse, em Cristo eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Então, nós podemos. E com esse pensamento, muito obrigada, meninas. Obrigada, Karina, por ter finalizado assim de uma maneira tão gostosa. Obrigada, Lu, também, por ter falado assim, clareado, trouxe luz para nós, refletiu bem. E Nadima aí, como sempre, né? Falando com essa sua forma aí toda delicada, carinhosa, que a gente não esquece. Muito obrigada por vocês poderem estar conosco estudando. E eu vou pedir para a Luciana fazer a oração para a gente, Lu. Você ora para a gente? Vamos lá. Excelentíssimo Deus, amado Pai, agradecemos pela certeza da sua presença em nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha nos moldar a ponto de, quando olharem para nós, não veja eu, Nádima, Karina ou Débora, mas que vejam o Senhor em nossas vidas, que nossas palavras, atitudes, ações, vestimentas, alimentação, tudo venha ser para adorar a Ti e seja uma forma de refletir o Seu amor em nós e o Seu amor para todos os Seus filhos aqui nesta terra. Esteja conosco no restante dessa noite, esteja com todas as pessoas que vão estar assistindo essa live, protegendo, cuidando e orientando-nos. Oramos com a certeza do Senhor nos ouvindo e essas preces chegando até o seu trono de graça. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Ó, semana que vem tem mais. Estaremos aqui com esse mesmo grupo maravilhoso. E aí a gente vai falar aqui sobre um outro tema. Gente, o tema da semana que vem tá que tá. Maridos e esposas juntos na cruz. Eu amei esse tema. Se hoje, falando de sabedoria, eu já gostei, imagine da semana que vem. Então vocês não podem perder. Estaremos de volta. Até mais. Até mais. Boa noite. Tchauzinho. Tchau, tchau. Olhos ao passar.